Primeiro dia. Deus no primeiro dia não criou o céu e a terra, como todos dizem. Tudo já estava criado. O homem que não via. Então, Deus tomou suas mãos, afagando-as, e o primeiro homem pôde começar a sentir tudo na palma da mão. No começo, Adão acariciou Deus, tocou sua pele macia, apalpou o Todo-Poderoso e sentiu que o corpo de Deus era muito semelhante ao dele mesmo, Adão. Porque o primeiro homem apalpou-se a si mesmo e achou-se parecido com Deus. O Senhor, então, saiu de perto de Adão para que ele pudesse andar pelo paraíso, pois enquanto Deus estava próximo do homem, ele não podia afastar-se porque sentia uma forte atração por Deus. Só queria ficar perto do seu pai, que era o Todo-Poderoso, isso é, que podia fazer tudo o que queria. Adão, que não tinha poder nenhum, ficou muito contente, porque pelo menos agora ele podia sentir o que tocava. Este foi o primeiro dia. Adão, depois que Deus saiu de perto dele, começou a passear pelo paraíso. Nem bem tinha caminhado alguns passos, encontrou-se com uma ovelha. Adão passou as mãos sobre a lã da ovelha, acariciou também um cordeirinho e seguiu em frente. À noite teve sonhos horrorosos e ficou com muito medo durante o sono. Sonhou que apalpava monstros enormes que arranhavam suas mãos com escamas pontiagudas. Vários animais e pássaros acordaram no meio da noite com os sustos de Adão. Segundo dia. Deus andava pensativo, contemplando Adão, que só tinha um sentido, e, cheio de dúvidas, pensava sobre um modo de revelar sua obra ao homem. Os leões circulavam pela mata, olhando os outros animais. Os bois contemplavam os cavalos. As galinhas olhavam para os cachorros, mas o homem não via nada. Então o Senhor teve pena de ver o homem assim cego e resolveu dar-lhe um presente. Tomou-o pela mão, caminhou de mãos dadas com ele pela relva e o conduziu a uma fonte de águas claras que cruzava o paraíso. À beira d'água, com as mãos em concha, o Senhor recolheu um pouco d'água e lavou os olhos do primeiro homem, com carinho e doçura. Imediatamente o homem deslumbrou-se com as coisas, com os animais, com as plantas, com tudo que agora via. Por último, olhou para Deus, que o contemplava sorrindo. Deus piscou um olho para o primeiro homem e retirou-se dali. Adão não precisava mais da mão de Deus para voltar ao lugar onde estivera um pouco antes, sob uma figueira enorme que ficava no centro do paraíso. Deus não precisava caminhar para ir a um outro lugar, apenas deslizava sobre a relva sem nenhum esforço. O homem contemplou o Senhor afastando-se da beira do riacho. Sorriu-lhe agradecido e passou longas horas contemplando as belezas do paraíso. Pássaros de várias cores voavam contentes de um lado para outro. Animais caminhavam pelo paraíso sem pressa, calmos, felizes. Um jacaré saiu do riacho e veio esquentar-se ao sol. Uma tartaruga vinha sem pressa para a água. Formigas passeavam em bando, parecendo muito felizes com tanto trabalho. O primeiro homem contemplou pela primeira vez todas as coisas inventadas por Deus. Admirou-se do poder do Senhor e, estando muito cansado, adormeceu. Este foi o segundo dia. À noite, estendido sobre a relva e protegido do orvalho pelos ramos da frondosa figueira, debaixo da qual o Senhor o pusera, sonhou com tudo que tinha visto naquele dia pela primeira vez. No sonho, ele deslizava pela selva como Deus, que o criara. Voava como os pássaros que admirara durante o dia. Mergulhava com os peixes que vira no regato. Caminhava garboso e forte como o leão e o tigre. Movia-se lentamente pelo pasto como os bois e as vacas, ou galopava como os cavalos e marchava como os burros e mulas, que vira no paraíso naquele dia. Pulava de galho em galho como os macacos e bugios, estendia-se ao sol como os jacarés e lagartos, e parecendo estar entre espelhos que ele ainda não conhecia, contemplava o próprio vulto e o próprio rosto em seres iguais a ele, que em sonho o rodeavam, contemplando-o com a mesma admiração que ele também em sonho lhes dedicava.
entusiasmado com o que o Senhor fizera com ele, possibilitando que pudesse ver o que queria. O homem teve uma noite agitada, virou-se várias vezes, mexeu-se a noite toda, perturbando os bois que ruminavam enquanto descansavam perto dele. Até o cavalo que dormia em pé diversas vezes foi acordado pelos movimentos do primeiro homem e seu sono, tão cheio de excitações. Quem via tudo aquilo era a coruja, que passava a noite em claro, pois, como sabemos, a coruja não dorme à noite, só de medo dos sonhos do homem. Somente de dia que ela dá umas cochiladas. Todas as noites ela passa de plantão na natureza. Também os morcegos perceberam que o homem dormia inquieto e perturbado. Todos os pássaros, todos os animais, todo o paraíso estava calmo, menos o homem. Toda a natureza tinha uma noite tranquila, menos o homem. Esta foi a segunda noite. O Senhor Deus tirara o homem da placidez da escuridão e mostrara-lhe todo o paraíso. O homem, porém, ficara inquieto com tudo aquilo que vira. Terceiro dia. No outro dia o homem acordou quando o mar bramia, mas o homem não ouvia, pois estava surdo ainda. Deus só criara o tato e a visão. Não havia ainda aberto os ouvidos do homem, que estavam tapados desde o primeiro dia da criação. Então Deus tomou o homem outra vez pela mão e o levou a um riacho que havia ali por perto. O Senhor aproximou das águas o rosto do homem e lavou bem os ouvidos dele, limpando-os com o dedo indicador da mão direita, pois Deus era destro. Alguns peixinhos percorreram as mãos de Deus que estavam submersas para recolherem a água, e Deus teve que convidá-los a deixar suas mãos, porque os peixinhos não tinham medo nenhum e não saíam das mãos de Deus. Logo o Senhor abriu os ouvidos de Adão. Ele começou a ouvir muitos sons no paraíso: o murmurar dos rios e das cascatas, o canto dos passarinhos, o rugido dos leões, o riso das hienas, o miado dos gatos, o uivo dos lobos, o latido dos cachorros e o barulhinho suave das asas do beija-flor, acariciando o ar como se fosse plumas. Deus levou o homem até a beira do mar, tomou um caramujo bem grande e encostou ao ouvido do homem. Adão ouviu aquela ventania saindo de um simples caramujo e teve medo. Por isso, agarrou-se em Deus. Sempre que o homem tinha medo de alguma coisa, agarrava-se em Deus, desde o primeiro dia. Pois Deus era o seu pai, e o homem não tinha mãe, tinha somente o pai, o primeiro homem. Por isso o homem vivia sempre junto de Deus, tocando, apalpando, e agora vendo e ouvindo. Este foi o terceiro dia. Então Deus retirou-se para o lugar onde dormia. Adão voltou para debaixo da figueira. Antes contemplou o entardecer, admirou o sol vermelho entrando nos morros que rodeavam a parte oeste do paraíso, e depois de comer algumas frutas, foi dormir. Como ocorrera nas noites anteriores, toda a natureza estava calma, menos o homem. Os pássaros dormiam tranquilos em seus ninhos. Algumas aves dormiam apoiadas numa perna só, na maior das calmas. O leão dormia numa boa, o tigre também, o gato também. Até o cachorro estava silencioso para dormir, menos o homem. O homem sonhou com gritos, ruídos, resmungos, uivos e outros barulhos que o ameaçavam. Acordou várias vezes no meio da noite e chegou a pensar: antes minhas noites eram tranquilas, calmas, serenas. Agora, depois que comecei a ver e ouvir, tenho estado muito cheio de tensão. Esta foi a terceira noite. Quarto dia. No quarto dia, o sol estava lindo de nascer. Deus apareceu logo cedo e convidou o homem para comer umas frutas. O homem foi, pois nunca rejeitava nenhum convite de Deus. Os dois foram a um bananal. Adão comeu várias bananas, Deus também. De repente, Deus pegou uma banana, comeu somente um pedaço dela e deu o outro pedaço para Adão, sorrindo. Adão, rindo também, comeu aquele pedaço que Deus lhe dera. Até então, o homem comia toda e qualquer fruta e não sentia o gosto de nenhuma. Era mais uma coisa que Deus lhe ensinava. O homem aprendia que aquilo que comia tinha um gosto.
que cada fruta tinha o seu próprio gosto, que era possível conhecer também através da boca. Ele já podia conhecer o mundo com as mãos, com os olhos, com os ouvidos e agora com a boca também. Deus brincou muito com o homem nesse dia. Deu-lhe ervas amargas. Adão mastigou um pouco e cuspiu fora porque não gostou do gosto delas. Depois Deus lhe deu frutas doces. Adão comeu e lambeu os beiços, de tão gostosas que eram. Este foi o quarto dia. À noite, Adão dormiu e sonhou com fantasmas que falavam alto, gritavam e lhe davam frutas amargas. A coruja, sempre acordada, teve pena do homem, que era um bicho tão atormentado quando dormia. De dia, Adão era risonho e festeiro, mas à noite o escuro povoava sua alma de sombras feias e monstros que o amedrontavam. Adão ficava apavorado todas as noites. O que será que poderia acalmar Adão? Esta foi a quarta noite. Sexto dia. No sexto dia, Deus veio acordar Adão, fazendo-lhe a maior surpresa de sua vida, pois trouxe uma mulher para ele. Enquanto Adão admirava, Eva acariciou o homem com um olhar meigo e sereno que o Senhor lhe dera. Eva nasceu grande, bonita e sabendo de tudo. Passou as mãos na barba de Adão, encostou-se nele e sentiu que tinha um cheiro diferente. Depois Eva beijou Adão na boca para sentir o gosto dele e para que ele sentisse o gosto dela. Os dois começaram a gostar muito um do outro depois desse primeiro beijo. Então Adão lhe disse: Eva, você é a minha Manuelzinha e eu sou o seu Manuelzinho. Peço que nunca me abandone, porque você é minha mulher. O Manuelzinho do banhado jamais abandona o seu amor. E além do mais, eu não tenho mãe. Naquela noite, Adão e Eva dormiram abraçados e não tiveram medo de nada. O morcego sentiu-se aliviado, vendo que o homem tinha, enfim, uma noite calma. A coruja, porém, muito sabida, porque pensava muito sobre as coisas, achou que aquela paz não iria durar muito. Mas Adão e Eva estavam muito felizes e ainda não tinham caído nas tentações da serpente.